Olá, bem-vindo, bem-vinda você a um novo episódio do podcast Diálogos da Educação, o podcast do Sindiúpes. Agora, todas as quartas-feiras, 19 horas, você tem um encontro aqui com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública Capixaba. Bom, hoje o Diálogos da Educação recebe a professora e coordenadora da região serrana, que é composta por vários municípios, Lohane Rangel. Lohane, é um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Saiba que é um privilégio, na verdade é um privilégio fazer parte do Sindiúps, esse sindicato de longa história, de potência, de presença e de atuação impecável. Obrigada. No início do mês, que o nosso podcast vai ao ar agora no dia 1º, hoje, né? Então eu queria a sua colaboração, porque a gente tem várias datas importantes neste mês de julho e eu sempre faço isso quando a gente começa o mês. Eu dei uma relembrada naquelas datas que são importantes para o movimento sindical, para o movimento social, para a sociedade de uma forma geral. Então, assim, ó, a memória coletiva é o conjunto de lembranças, narrativas e saberes compartilhados por um grupo social que constrói o passado a partir das necessidades do presente. Então, eu vou falar umas datas aqui, eu queria que você me ajudasse, Tá bem. tá bom? Vamos lá. Desculpa, gente. O mês de julho, ele tem duas campanhas importantes, que é o Julho Amarelo, sobre a conscientização da prevenção e tratamento das hepatites virais. A gente tem muitos problemas com esses vírus, né? E também o Julho Verde, de conscientização e prevenção do tratamento de câncer de cabeça e pescoço. Quer dizer, a área médica ela se mobiliza para conscientizar sobre o tratamento dessas doenças, né? No dia 1º de julho, tem um dia que é comemorado, um dia importante, é o dia da vacina BCG. O que te lembra essa vacina? Aquela famosa marquinha no braço. Toda criança, todo bebê recebe. E ela trata uma forma grave de tuberculose, né. Aliás, a tuberculose tem muitos casos de tuberculose hoje em dia, porque as pessoas não terminam o tratamento, né. É um problema sério na rede pública. As pessoas começam e depois não conseguem, continuar o tratamento e a doença acaba não indo embora. Hoje também, dia 1º, é o dia das bibliotecas, uma coisa muito importante da escola, né. Nossa, e tem muita escola precisando estruturar suas bibliotecas, viu? Muitas. No dia 3 de julho, é o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, uma data do Brasil muito importante. O Sindiúpes, ele é sempre antenado com todas as datas, né, mas dá destaque em algumas que são de maior destaque, né, de grande importância. E a gente tem inclusive uma pasta específica de combate ao racismo, então é um trabalho que é feito por essa entidade de forma intensa ao longo do ano inteiro. Uma forma Mas nesses constante, né. períodos, a gente sempre faz um cartaz específico, uma atividade específica para dar o máximo de visibilidade que essa pauta exige e merece. No dia 6 de julho, é o dia do IBGE. O IBGE é o responsável por retratar a imagem do Brasil, fazer levantamentos sobre demografia, pesquisas estatísticas sobre temas variados e garantir o recolhimento de informações para os indicadores geográficos do país. O censo é a principal atividade do IBGE e é o retrato do país e ajuda a definir políticas públicas para a população, inclusive orçamento para a educação, porque a educação vai mudando, assim como a população vai envelhecendo, assim como aparecem outras mudanças na sociedade e o censo ele reflete isso, né. Né, e o quanto é o importante que a sociedade abra as portas para receber o censo do IBGE e que responda de acordo com a verdade, porque isso vai estruturar de fato as estruturas públicas, as políticas públicas, né, do nosso país. Tá. No dia 19 de julho é o dia de mostrar a língua. É uma coisa meio maluca, né, mas o mais famoso que fez isso foi o Albert Einstein, aquele cientista que foi imortalizado naquela foto em que ele aparece com a língua do lado de fora. Eu li que ele fez essa foto, porque ele estava muito chateado de fazer fotos formais, e já tinham feito muitas fotos, aí ele pegou e fez uma foto e foi imortalizado por causa de ter mostrado a língua. Eu morro de vergonha da minha, pelo amor de Deus. Também é o Dia Nacional do Futebol e é o dia do final da Copa do Mundo de Aí a 2026. gente vai estar lá, será? Na Não. final? Estamos querendo muito Mas Hexa. pois é, vai ser no estádio
MetLife Stadium, que fica na região metropolitana de Nova York, nos Estados Unidos. Ai, No dia 20 de julho é o Dia do Amigo e ó, também é o Dia Internacional da Amizade. como os amigos são importantes na nossa vida, né? Eu posso garantir para vocês que nas visitas nas escolas, a gente faz amigos, viu? Eu tenho amigos. Obrigado por essa oportunidade, gente. No Carinho e dia 25 amizade. de julho é uma data bem importante, o Sindiúpo sempre comemora, que é o Dia da Mulher Negro, Latino-Americana e Caribenha. Esse dia foi instituído em 25 de julho em 1992, durante o primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas em Santo Domingo, na República Dominicana. É como um marco de resistência, visibilidade e luta contra o racismo e o machismo. O Sindiúp sempre está presente, sempre faz uma atividade nessa data importante. Sim. Acompanhe as nossas redes sociais, curtam lá nossos Pode posts. usar aquela câmera ali, ó. Aham. E nós temos, como eu disse, uma pasta específica dentro da entidade que trata sobre o combate ao racismo. Foi ocupada há muito tempo pelo Adriano Albertino, mas Salomé. agora estão à frente a Denise E e a a Salomé, Salomé. fazendo também um trabalho brilhante, viu? Salomé já esteve aqui. No dia 13 de maio, a gente fez um podcast especial sobre a data importante da Lei Áurea e como é que ficou a situação. A Salomé está fazendo um trabalho maravilhoso com o povo quilombola e indígena. Ela vai vir, eu já Maravilhoso. convidei ela para vir aqui no podcast, mas ela está muito ocupada. Ela não está dando bola para a gente não, entendeu? Mas ela vai vir. Pode me Vai trazer sim. também enquanto neta de Índia, viu? Com muito orgulho. Minha avó Você é era neta de índia. Índia? Sim. Legal. Bom, minha amiga, compatível companheira Lohane, que coordena uma rede com muitos municípios, né? São quantos municípios? 11. 11 municípios. Você pode citar? Santa Leopoldina, Santa Teresa, Santa Maria, Itarana, Itaguaçu, Laranja da Terra, Afonso Cláudio, Brejetuba, Venda Nova, Domingos Martins e Marechal Floriano. Caraca, como é que você dá conta disso tudo? Olha, é um trabalho muito prazeroso. Eu adoro esse movimento de estar em cada dia num lugar diferente, com pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas não é fácil, né? E eu falo com os meus colegas nas visitas às escolas, que é a parte mais importante do nosso trabalho, essas visitas, essa parte de escuta. Eu não consigo, humanamente, é impossível estar nas escolas com tanta frequência. Mas eu consigo visitá-las ao longo do ano, todas as escolas, e eu São sempre, quantas aproximadamente assim? Você tem noção? juntando com algumas redes municipais que nós temos, além da estadual, quase umas 100 escolas. Caraca, é muito trabalho, É. Lohane. E aí, para nos aproximar, eu sempre deixo o meu contato de WhatsApp. Eu falo, olha, precisando, pode me acionar. Que é uma forma de a gente estar mais próximo, né? Já que presencialmente não dá com tanta frequência. Você quer falar sobre cada rede separado ou você quer falar no conjunto? No conjunto. Porque é o seguinte, eu acho que tem coisas específicas. Santa Leopoldina tem uma característica, aí você sai das Santas, vai para Brejetuba, por exemplo, já é outra história, assim. Por onde você quer começar? Nossa conversa é um bate-papo. Tá. As pessoas precisam saber o que o Sindiúp está fazendo nessas áreas. Então é isso, vamos contar. Tá. Você Vou quer falar começar por onde? município, então. Então vamos. Onde você negocia melhor? Onde o salário é mais respeitado, o piso? Onde tem mais qualidade de trabalho para os professores? Você pode começar falando sobre isso. Tá. Nesses municípios que eu citei, a gente realiza visita em todas as escolas da rede estadual. Uhum. E nós temos também algumas redes municipais. Dentre elas, a que eu coordeno há algum tempo já, que é a Santa Leopoldina. Lá a gente tem um diálogo construído ao longo dos anos, com muito respeito. A gente tem uma relação muito boa lá com a administração. Inclusive, foi aprovado recentemente na nossa Câmara de Vereadores o projeto de lei que regulariza o nosso piso na carreira, uma luta antiga do Sindiúps, uma vitória grandiosa. Como assim? O prefeito vai aplicar o piso na Vai. carreira? Finalmente, nenhum professor vai receber menos do que o mínimo do piso. 2026 para Santa Leopoldina foi um ano histórico, porque além dessa conquista relacionada a salário, nós também conseguimos finalmente
com que o auxílio alimentação do magistério fosse igual aos demais servidores, porque acredite, o Era auxílio diferente. alimentação era menor do que o de todos os outros servidores do município de Santa Leopoldina. Por que a discriminação? Pois é. Na época, quando teve um reajuste de salário, quando começou a lei do piso, teve um reajuste, não foi aplicação de piso. Então, deu um up bacana no nosso salário, que ficou muito alto relacionado a dos demais servidores. Então, diante desse argumento, na época, o prefeito falou que faria desse jeito. E aí o tempo passou, as coisas mudaram e a gente ficou nessa luta de regularizar a situação, porque não se encaixava mais naquela conversa. Naquela Naquele desculpa, né? argumento. Uhum. É. E aí finalmente aconteceu. Com relação às escolas, assim, elas são climatizadas, não são? Como é que é isso? Como é que está a questão da estrutura para o professor? Tem uma escola que está sendo finalizada lá no centro da cidade, uma escola grande, então vai ser uma escola muito boa, porque é nova, né. A previsão era ser entregue agora nesse semestre, em julho, mas parece que infelizmente ainda não vai acontecer. Está atrasada a obra. A gente tem algumas escolinhas que são multisseriadas, que só tem uma salinha, uma professora para todas as disciplinas. Mas tem muitas obras previstas para acontecer no município. Então, posso afirmar que a educação em Santa Leopoldina ela vem melhorando com muito trabalho, inclusive do Sindiups, cada dia mais. Essas escolinhas seriadas, o prefeito a administração tem vontade de acabar com elas? Ainda não, só algumas. Inclusive, algumas já fecharam. Porque é importante para a comunidade manter essas escolas dentro da comunidade, onde estão suas raízes, né? Não é do nosso interesse também lutar para que fechem essas escolas. Talvez que estruture melhor elas, que não tenha só uma professora para todas essas turmas, mas que elas continuem existindo. Lógico que tem melhorias que são bem-vindas, igual construir escolas numa comunidade que consegue aproximar as outras, numa escola com uma estrutura melhor, com um professor só em cada turma. É um desejo também da categoria que isso possa acontecer. Qual outra rede você pode falar que houve um avanço? Ó, nós temos as redes municipais de Santa Maria e de Santa Teresa. Santa Maria, quem está cuidando agora é o companheiro Hildebrando. Então, tem algumas redes, como essas que eu citei, que a gente está reestruturando novamente o trabalho sindical nessas redes municipais. Então, lá em Santa Maria, nenhum professor recebe menos do que o mínimo do piso, e atualmente o auxílio alimentação deles é de R$ 750. Pô, maior do que Vitória. Sim. Então, o Hildebrando tem feito um trabalho bacana lá em Santa Maria e está cada dia avançando mais. Santa Teresa, lá quem está cuidando é o Carlos Duarte. Inclusive, agora em junho, já aconteceu a segunda assembleia na rede municipal em 2026. Lá tem muita coisa ainda para avançar. Né? Infelizmente, ainda recebem abaixo do piso. O auxílio alimentação é um valor pequeno, mas o Carlos e o grupo dele está fazendo um trabalho lá agora, principalmente agora em 2026, grandioso. Em breve nós vamos estar colhendo bons frutos. Agora a gente tem uma rede municipal nova, novíssima, que é Afonso Cláudio. Hum. Lá eu coordeno a Você rede já conseguiu municipal. falar com o prefeito? Ele já te recebeu? Não, Pois é, né? não. Não, o prefeito de Afonso Cláudio não me recebeu, mas em abril o vice-prefeito me recebeu, foi extremamente atencioso, educado, foi uma conversa muito boa, mas eu espero sim ser recebida pelo prefeito, isso é importante. Ele precisa me conhecer, conhecer um pouco da história do nosso sindicato, saber o quanto a gente trabalha de forma séria, respeitosa, mas que o diálogo é fundamental para estruturar esse trabalho. E tem muita coisa que precisa ser feita Sim, em Afonso sim. Cláudio? Olha, para você ter uma ideia, o planejamento não é garantido como prevê a lei. Hum. Lá nós temos professores que precisam ir à Secretaria de Educação a cada 15 dias à noite para cumprir planejamento. Professores que vêm do interior, que se somando ida e volta da sua residência dá quase 100 quilômetros de distância. Então, assim, isso é prova do quanto a gente precisa dialogar com o prefeito. Agora, assim, o secretário do município me recebe, a gente tem uma troca muito boa, um diálogo muito bom, mas a gente ainda está engatinhando nessas questões. A gente precisa, de fato,
avançar. Então é o que a gente está lutando para que no ano de 2027 aquela rede esteja estruturada para que possa garantir o planejamento do professor no seu horário, dentro da escola, porque é até perigoso, né, ter que se locomover para ir nesses planejamentos. Pois é. Eh, Quais as maiores dificuldades que você tem na coordenação das redes? A falta de diálogo, que é o que tem acontecido lá, em Afonso Cláudio. Sim, mas em outras redes também você tem esse problema? É porque redes municipais eu coordeno essas 2, Santa Leopoldina e Afonso Cláudio. Santa Maria e Santa Teresa são com outros companheiros, então eu tenho essas 2 para te citar. Santa Leopoldina, como eu falo, é construção de muitos anos lá, a gente chegou num patamar de excelência. Graças a Deus por isso, graças a Deus aos meus colegas da rede municipal, que acreditam no nosso trabalho e que esperaram com paciência, digamos assim, tantos anos para que a gente alcançasse essa conquista da questão do piso. Tem desafios também, não tem? Muitos, muitos desafios, muitos. E aí eu falo no geral para as escolas da rede estadual. As pessoas não têm, infelizmente, a maioria não tem a consciência de classe. É triste e lamentável, isso agora não acontece mais comigo, mas já teve escolas que eu cheguei, que os meus colegas nem pararam a conversa, nem me olharam para ouvir o que eu tinha para falar, infelizmente. Então, assim, é importante que todos os trabalhadores da educação compreendam a importância de fazer parte do seu sindicato. Somos nós que fortalecemos a nossa luta. Não, e nada cai do céu, né, Lohane? Sim, Todos os direitos da classe trabalhadora foram conquistados por sindicatos e entidades como CUT, as federações, as centrais sindicais. eu falo, nós somos a sua cara e a sua voz. A gente está aqui para te representar. A gente precisa da sua participação. Então, assim, às vezes a pessoa procura a entidade, mas não faz parte dela, não reconhece ela como sua representante. Mas a gente está avançando. Está avançando. É importante dizer que a nossa visita nas escolas, ela começa lá no porteiro, porque o nosso sindicato, ele reconhece a importância dos funcionários da escola. E eu sempre falo, gente, o nosso sindicato não é só de professores, é de todos os funcionários da escola, de todos os trabalhadores da educação. Então, assim, quando eu chego na escola, converso com os guardas escolares, ou com vigia, ou com porteiro, passo pela secretaria, converso com o pessoal da secretaria. Inclusive, agora em maio e junho, a gente distribuiu um material maravilhoso impresso sobre o piso dos funcionários, né? Que teve um podcast já aqui especificamente sobre isso. Se vocês tiverem oportunidade, assistam. Foi no dia 10, né? Dia 10 de junho. Passando pela cozinha, passando pelas meninas da limpeza e depois chegando aos professores. Pois é, o Sindiúpes pode ter dado muita importância, mas esses trabalhadores são invisibilizados dentro da comunidade escolar, inclusive pelas famílias. Como que teve uma excelente aceitação esse material impresso que foi feito sobre o piso dos funcionários? De verdade. Todos pegaram o material assim, nossa, que legal, a gente vai ter piso, a gente vai ser valorizado, a gente vai ser reconhecido. E quem não pôde ler naquele momento, não, depois eu vou ler, guardou, colocou embaixo do braço e levou. Por isso a importância da gente sempre ter esse material bacana que o Sindiúp super produz. A gente sempre tem cartaz para colar na escola, a gente sempre tem um informativo para entregar, não só sobre professores, mas sobre pautas específicas, como foi essa dos funcionários, como foi essa pelo fim da escala 6 por 1 que a gente ainda está distribuindo nas escolas. Pois é, e a gente sabe da importância desses trabalhadores no dia a dia da escola, porque quando falta alguém, falta uma merendeira, falta um porteiro, a coisa fica complicada, né. E a construção da educação começa lá, quando eles passam por aquele portão, né. É importante isso, é igual tem que desmistificar essa questão de sala dos professores. É tão ruim você chegar na escola e aqui do lado da cozinha ter uma salinha super pequenininha, onde tem os produtos de limpeza e tá lá as meninas da limpeza. Aí lá longe tem uma sala dos professores toda equipada. Os professores merecem essa sala, mas todos os funcionários da escola merecem se sentir
pertencentes a essa sala. Por mais que nas escolas, não, essa sala é para todo mundo, mas eu acho que precisa tirar essa, essa escrita sala dos professores e trazer essas pessoas ali para dentro, porque elas fazem parte da construção de uma educação de qualidade. Elas são essenciais para o trabalho da escola, para o aprendizado dos alunos. Ah, e pra gente também, tá? Como era gostoso comer a comidinha da escola, gente. É uma das melhores comidas, não é? Eu tenho saudade da merenda que tinha quando eu estava no primário, na escola, no Estélida Dias, em Campo Grande, Cariacica. Estudei lá. Eu Era estudei em uma Santa delícia. Leopoldina, né? Eu sou de Santa Leopoldina. Eu levava prato para a escola, levava caneca. Minha mãe tinha horta, a gente levava as coisas para fazer a sopa. A gente contribuía com a sopa da escola. Nossa, Todos os alunos contribuíam. agora fez lembrar a época que o professor era quem fazia a limpeza da escola, fazia comida e ainda dava aula. E aí me fez lembrar outra coisa, os precatórios da trimestralidade. Porque esses professores que viveram essa loucura, porque isso era uma loucura, eu não consigo nem imaginar como eles conseguiam dar conta disso. E se fazia plano de aula, daquele tipo de caderninho de magistério. Então, assim, aquele trabalho impecável. E agora está aí, aguardando há tantos anos o precatório da trimestralidade, e muitos, infelizmente, morreram sem receber o que lhes era de Não, direito, e né? parece assim, do podcast que a gente fez aqui com a Noêmia aí, com o departamento jurídico, assim, o Sindicubs ainda está na expectativa, porque muita gente já perdeu a expectativa de receber, já perdeu as ações, já perderam tudo, quer dizer, tudo numa manobra do ex-governador Paulo Artung, né, que está aí como, e que tratou tão mal o movimento sindical, tratou tão mal os servidores, né, mas está aí. Nós sempre estivemos abertos à negociação. Só que nós nunca recebemos uma proposta. Diferente de outros processos, como o do IPA-JM, que beneficiou quase 16 mil professores no ano de 2019, agora dos seletistas, que ainda tem gente recebendo. Outro acordo importante que foi feito recentemente com o Estado foi a questão do processo do terço de férias. Pois é, como é que está isso na sua rede? Na Porque aqui em Guarapari já está pagando em alguns lugares, aí na Serra já não está pagando ainda. No podcast que a gente fez semana passada, o Paulo Loureiro disse que a prefeitura não está pagando, apesar de ter perdido o processo já. Inclusive, todo mundo já vai receber. Acho que até 2027 todo mundo recebe. Só que a prefeitura não começou a pagar ainda. é, Lá na rede municipal de Santa Leopoldina, existe esse processo, e ele antecede o Sindiups. Então, ele não é um Hum, processo nosso, mas quando chegar a fase de habilitar os professores, o nosso sindicato vai fazer isso. uhum. Afonso Cláudio, a mesma coisa. Nós chegamos lá na rede recentemente, então não é um processo nosso, mas a gente vai auxiliar e ajudar os profissionais naquilo que for possível. E uma dessas coisas é habilitar, porque geralmente cobra-se 30, 40% para habilitar eles no processo. E a gente vai fazendo um formato que seja muito mais benéfico. Uhum. Pois é, Lohane. Das conquistas, assim, das conquistas que o Sindicupes tem nessa rede, você já falou do piso na carreira, já falou, assim, mas existem mais desafios com relação a isso, a parte econômica. Você Existem. Existem muitos, 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 muitos desafios. É, a parte estrutural, né? Principalmente porque a gente quer que todas as escolas sejam climatizadas. Eh, a gente quer que o professor tenha um ambiente de menina, na rede de trabalho serra, todas as crianças, você saudável. acredita que na rede de serra tem 157 escolas, todas elas são climatizadas. Em Vila Velha tem só 50% Meu Deus. climatizada, e o podcast que eu fiz com o Hildebrando e a Jerusa, e ela falou que há uma luta dos Sindiúpes, eles estão tentando o tempo todo, mas lá o prefeito não recebe o sindicato, lá é difícil também a negociação. Ai, quando não tem diálogo é muito difícil É, avançar. Vitória também tem muitos problemas, muito. Nós fizemos um podcast aqui com a rede e foi, e assim, eles têm problema com salário, problema com então, a fuga de professores para as outras redes, porque Vitória era considerada uma educação de excelência, ainda ganha alguns troféus e tal, mas assim, fica assim no topo, mas o tratamento com o servidor, com o professor, é muito ruim. Agora, o que eu percebo nessas redes municipais que eu coordeno
É que falta mais investimento, principalmente na educação infantil. Eu visitei recentemente um CMEI na comunidade quilombola do Retiro, em Santa Leopoldina, salas minúsculas e lotadas de criança de 0 a 3 anos. Então, assim, lá já existe um projeto de ampliação, talvez até não vai ser naquele mesmo local, né? Um colega me disse que parece que a prefeitura ganhou um terreno, não sei se procede, para ampliar aquela escola, porque é necessário. A educação infantil, né, o CMEIs, ou creche, né, como é mais conhecido, não é um depósito de crianças, não é um local para deixar os filhos enquanto as mães trabalham. É um lugar de aprendizado. E a gente precisa cada dia mais implantar isso na sociedade. Porque são as próprias famílias que às vezes têm essa visão. Então a gente precisa mudar isso para que as pessoas tenham consciência de que a gente precisa de espaços melhores. É Eu uma moro em fase Marechal importante. Floriano, que é uma rede, a municipal não é do Sindiúp, só Não. a estadual. Uhum. E tem uma creche lá perto da minha casa, chamada Creche Leonor Lube, acho que Leonor, não sei, não sei o nome dela, Leonor não sei o quê. E aí, eh, as professoras põem uma cordinha, põem os alunos segurando essa cordinha, e eles saem passeando pelas ruas com as crianças. É lindo, Tô imaginando a é cena. muito lindo. Assim, elas sobem o morro, dão uma volta para poder chegar na escola, é realmente uma volta, assim. É muito lindo, só que é o seguinte, eu fico me perguntando, elas precisavam de um parquinho, precisavam de um playground, precisavam de um ambiente maior e a creche é pequena. Mas, assim, é muito engraçado ver, e aí tem uma pracinha que não dá nem o quê? Se ela dá 10 metros quadrados, é muito. Uma pracinha vermelha. Agora tá cheio de buraco até, porque depois das chuvas, a chuva passava uma canalização de água embaixo, aí explodiu aí, destruiu essa pracinha vermelha, que tinha 4 banquinhos amarelos. E aí é o seguinte, aí as crianças ficam ali, 20 crianças, 10 de um lado, a cordinha assim, fica 10 de um lado e 10 do outro. E as professoras, uma vai na frente, outra vai atrás, vigiando as crianças, que as crianças não podem soltar a mão da cordinha. É muito lindinho eles andando ali, mas aí eu fico pensando, gente, essas crianças precisavam de outra coisa. Aí eu falei, conversando com as professoras, falei: "Mas por que que vocês andam?" Porque tem hora que não aguenta mais, as crianças ficam naquele estresse, dentro daquele ambiente fechado, então a gente precisa sair com elas. Aí a gente sai, passeia, pega sol, dá uma volta no quarteirão e depois volta de novo para a creche. Aí me fez lembrar, assim, o início, fazendo um comparativo das redes municipais que eu coordeno, né? Santa Leopoldina com Afonso Cláudio, que é um trabalho muito recente. No início do nosso trabalho lá em Santa Leopoldina, não tinha os planejamentos garantidos, como nós temos hoje. Então, as crianças do CMEI também conseguem ter aulas, não só com o professor regente, para que o professor regente tenha esses momentos de planejamento. É isso que a gente quer alcançar lá em Afonso Cláudio também. Porque é importante essa interação das crianças com uma aula de música, de artes, de educação física. Então, por isso que eu falo que a gente precisa de mais investimento nessas redes municipais na educação infantil. É uma etapa importantíssima na vida da criança, no aprendizado, e eu preciso aproveitar que eu nunca deixo de falar isso, que é de parabenizar os colegas. Eles são lutadores, né. Sim, Leva trabalho para casa, professores. trabalha numa escola 25 horas, depois trabalha em outra 25 horas, faz 50 horas na semana. Além das 44 que está na legislação, e depois ainda leva o trabalho para casa, leva relatório, leva planilha, leva planejamento, leva Daqui a tudo. pouco vai ser 40 horas, né? É uma luta, Olha, né. mas agora eu lembrei do nosso sindicato, tá? Isso é importante ser dito. Os nossos funcionários, há mais de uma década, já trabalham na escala 5x2, porque a gente reconhece a importância do descanso.
Você rende mais para o seu trabalho. Tem que ficar bem esclarecido, Sim. né? Não, porque eu estou falando com base no nosso material. Sim. Que aqui a gente colocou essa informação importante, de que lá na nossa entidade já se trabalha 5 por 2. Então, a gente faz menção, nesse caso específico, aos dias da semana, não à Sim, carga horária. sim. Mas, enfim, com a aprovação, que é o que a gente mais deseja, vai ter a redução da carga horária sem perda de direitos, sem perda de salário. Enfim, é uma vitória que a gente está aguardando, né, há muito Parece que tempo tá, já. e parece que chegou no Congresso, chegou no Senado e o negócio parou. Tem uma outra PEC, essa que já foi apresentada, parece que teve 3 deputados querendo tirar a assinatura, mas não podem mais, porque depois que você apresenta a PEC, você não pode retirar a assinatura. Então ela vai para o plenário, ela vai ser debatida e muda completamente o projeto que foi aprovado na Câmara. Então, assim, parece que é jogar, amassar e jogar no lixo o que foi para a Câmara, porque é uma escala que eles fazem por trabalho por hora, e Ai, sem piso mínimo, sem valor mínimo da hora, e aí a gente fica pensando assim: "Pô, quanto trabalho, quanta luta", né. Então, assim, a luta continua e parece que eles estão querendo botar isso depois da eleição, para não dar isso como uma vitória para o campo progressista. Então é uma luta muito hum, muito forte, a gente não pode perder de vista. não vai dar para esses parlamentares fazerem os que do Espírito Santo fizeram, que foi mudar o voto depois, né. É, Isso mostra o quanto a pressão popular é importante. muito. Deu E nós temos resultado. 2 senadores que assinaram essa PEC aqui, que é o Marcos Duval e o Magno Malta. Ou seja, Enfim, são né. contra os trabalhadores, a gente não pode Sempre. esquecer isso. Sim, sim. Bom, a gente já falou da escala 6 por 1, falou do piso dos funcionários. Lohane, o nosso podcast está acabando. Eu quero a sua palavra final, eu quero o seu convite para os trabalhadores virem para o sindicato. Eu quero dizer mais uma vez que é um privilégio participar desse espaço. E parabéns mais uma vez para o Sindiups, para esse projeto novo, que são os Diálogos da Educação, esse podcast que acontece todas as quartas, que vai ao ar todas as quartas-feiras. O nosso sindicato, pós-pandemia, cresceu muito, muito nas redes sociais. Acho que todo mundo tem acompanhado isso, porque quando eu chego na escola, a pessoa fala: "Ah, eu vi o vídeo, ah, eu vi lá no Instagram". Isso é extremamente importante, a gente precisa mesmo dar visibilidade ao nosso trabalho. Eu quero parabenizar todos os trabalhadores da educação. Vocês são muito guerreiros, muito, muito. Obrigada por não desistirem, por acreditarem, por ter amor pela profissão, porque é isso que move o ser professor. Filice ao Sindiúpse, filice. Acredite no seu sindicato, a gente tem 68 anos de história, a gente tem credibilidade, nós temos quase 30.000 filiados, nós somos o maior sindicato do estado do Espírito Santo, nós temos um assento na CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, nós estamos ocupando espaços em entidades a nível internacional. Então, assim, para vocês entenderem o tamanho que é esse sindicato, e você contribui para que ele seja cada dia maior. E é através dessa grandiosidade que a gente consegue avançar nos diálogos nas redes. E é assim que a gente trabalha, com respeito, com diálogo, com compromisso e acreditando, sempre acreditando. E é assim, às vezes algumas coisas demoram, porque não depende só dessa nossa luta, né? Demanda tempo, mas a gente tem cada dia mais alcançado grandes vitórias. É um prazer fazer parte dessa entidade. Eu adoro coordenar a região serrana, inclusive preciso citar aqui que nós temos outras diretoras da região serrana, que são 2 de Afonso Cláudio, a Zezé e a Ana Brandão, uma de Marechal Floriano, que é a Isabel, Itaguaçu, a Catarina, e em Santa Leopoldina, junto comigo, a Penha Santana. Então, é essa equipe que faz o trabalho da região serrana acontecer. E agora, retomando os trabalhos nas redes municipais de Santa Maria e Santa Teresa, nós temos o companheiro Ildebrando e o Carlos Duarte. Eu esqueci de falar um assunto que eu acho que é importante, questão dos concursos públicos. Como é que está isso no interior? Trágico. Mas é uma bandeira do Sindiúpes isso. Sim, inclusive, nessa reunião que foi a primeira lá em Afonso Cláudio com o vice-prefeito, nós pautamos a importância e a necessidade de um concurso público. Você sabe que em Marechal Floriano o Ministério Público fez um TAC com a prefeitura
para que seja feito o concurso público para professor, para funcionário público, e tenha que fazer o plano de carreira do magistério, plano de carreira da assistência e plano de carreira da saúde, porque está completamente desestruturada a prefeitura. E o concurso público, é importante que as pessoas entendam o quanto ele é importante para a qualidade da educação. Não é que a gente defende a exterminação de DTs, não é isso. A gente defende uma educação pública de qualidade. E o concurso público, ele é importante porque possibilita esse DT a fazer esse concurso, a ter essa possibilidade de ingressar na rede. E outra coisa, independente de concurso público, nenhuma rede vai existir sem o DT. Sempre vai existir o DT, mas é bom eu ter a oportunidade de ser efetiva na rede. Então, assim, o vice-prefeito lá de Afonso Cláudio, inclusive, assumiu um compromisso com a gente. Disse que até o final dessa gestão, eles vão sim fazer um concurso público no município, não só para professores, mas para outros cargos também. Uhum. Eu acho que isso é uma necessidade de todo Sim. município. Mas lá em Santa Leopoldina a gente está bem atualizado com questão de concurso, está chamando ainda Uhum. servidores. Tá. Graças a Deus por isso. Então tá, olha só. Eu agradeço muito a sua audiência, foi um prazer enorme receber a Lohane aqui. Venha sempre, se você tiver novidades, venha aqui contar pra gente, Sim, pode tá? deixar. E não esquece, ó, a gente tá lá nas redes, vai lá, compartilha, dá o seu like e mostra esse vídeo para os seus colegas da sua escola, porque ela fez mais ou menos um panorama, assim, um balanção de tudo que está acontecendo no interior, nas redes que ela comanda. Então, eu me despeço, agradecendo a sua audiência. Até o próximo episódio. Em breve estarei na sua escola, viu? Me aguarde. E se eu demorar a aparecer, pode me mandar um WhatsApp, Lohane, vem aqui na minha escola, que eu vou. E Felice.